Vale fazer essa pergunta: o que aconteceu com o Gabigol? E não tô falando do caso da camisa do Corinthians, da perda da camisa 10. Eu tô falando como um todo na carreira e no desempenho do jogador desde o ano passado. Não é de hoje que os números de Gabriel Barbosa vêm caindo. E a gente precisa recapitular, o que foi essa trajetória até aqui de Gabriel com a camisa do Flamengo. Um cara que chegou em 2019 numa equipe que sempre batia na trave na questão dos títulos importantes e assumiu o protagonismo de todas as formas, dentro de campo, fora dele, na liderança, na provocação aos adversários, e foi simplesmente o artilheiro de absolutamente tudo. Engoliu aquele campeonato brasileiro e a Copa Libertadores de maneira histórica no estádio Monumental U em Lima, pelo placar de 2-1 com 2 gols de virada já na reta final do jogo. A partir dali, os números foram avassaladores. Em 2020, em 2021, mesmo que o Flamengo não tenha vencido nenhum título, o rubro-negro naquele ano chegou à final da Copa Libertadores e Gabigol marcou dele na decisão. Em 2022, os números não foram tão bons quanto nas últimas 3 temporadas, onde ele se tornou o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o artilheiro do novo Maracanã, se tornou um dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo. Em 2022, esteve um pouco abaixo, é importante frisar, jogando em outras funções. Mas mesmo assim foi o autor do gol do título do Flamengo de mais uma Copa Libertadores. Em 3 finais, ele marcou 4 gols e foi campeão 2 vezes. Nas decisões que o Flamengo chegou na Copa Libertadores nos últimos anos, só deu gol de Gabigol, perdendo ou ganhando o título. Só que a partir de 2023, tudo mudou. Gabigol passou a vestir a 10 do Flamengo após a partida de Diego Ribas. Não é que os números ficaram ruins, mas foram abaixo da expectativa no primeiro semestre, e no segundo, aí realmente a gente teve um Gabigol bem abaixo. Ficou praticamente um semestre sem marcar um gol com a camisa do clube. O último gol tinha sido em agosto de 2023 com a camisa do Flamengo, num gol de pênalti contra o Coritiba. Ele só foi voltar a marcar pelo rubro-negro na sua estreia em 2024 no Campeonato Carioca. Seu maior jejum na carreira desde 2015, na sua primeira passagem pelo Santos. E contando gols de bola rolando, Gabigol ficou mais de 6 meses sem marcar, perdendo pênaltis, tendo atuações muito ruins, diferente do que foi um Gabigol, que foi abaixo em número de gols em 2022, mas que deu muitas assistências e foi fundamental no momento certo, na hora certa. Mas a gente não vê esse Gabigol jogando em altíssimo nível, talvez desde o segundo semestre de 2022. Eu diria que o Gabigol da sua plenitude, ele não aparece desde o início de 2022, mais ou menos. Continua sendo útil, importante, continua sendo uma liderança importante para o grupo, um cara com uma representatividade enorme para o Flamengo, óbvio. Mas essa situação, essa baixa em 2024, ela não tem a ver só com a situação do doping, ela não tem só a ver com essa rusga judicial, ela não tem apenas a ver com a situação do Corinthians, com as rusgas com a diretoria do Flamengo. Elas vêm de antes. De fato, o Gabriel não está rendendo o mesmo que ele rendia há 2 anos. E a pergunta que fica é: por quê? O que está acontecendo? É um Gabigol que não vem sendo escalado adequadamente? É um atleta que decaiu fisicamente, tecnicamente? O que aconteceu com esse jogador? Que era um dos melhores do futebol brasileiro com folga por 3, 4 temporadas e hoje não está no mesmo nível. Essa dúvida de fato fica no ar e eu quero saber a sua opinião. Além de tudo que vem acontecendo esse ano, a suspensão, a situação da camisa do Corinthians, o que aconteceu com o Gabigol ao longo dos últimos anos em relação ao seu desempenho? Coloca aqui nos comentários.